Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou o Diego Pereira e hoje vamos falar sobre combustíveis alternativos e renováveis. E para esse assunto, convidamos o Sr. Christian Vanfert, da Robert Bosch, para falarmos um pouco do assunto. Olá, Christian. Olá, Diego. Obrigado mais uma vez pela parceria, pela atenção com a FPT, com o nosso grupo. Seja bem-vindo. Christian, conta pra gente um pouco a sua história na Bosch, aí, os seus 25 anos de história na Bosch. Quase 26 já. Pois é. Engenharia, sou engenheiro mecânico, me formei em engenheiro mecânico pela FEI, em São Bernardo. Entrei há quase 26 anos na Bosch, sempre na área diesel, trabalhando com testes de sistemas e acabei me desenvolvendo como especialista em combustíveis para tentar entender o que acontecia com o sistema, né? E é com isso que eu trabalho atualmente, né? Como especialista em combustíveis, dentro de associações técnicas. Tenho uma comissão técnica de diesel e biodiesel dentro da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, que eu coordeno. Então lá a gente discute muitos temas relacionados à qualidade de combustível, a biocombustíveis, biodiesel, diesel verde, enfim, todos esses temas aí. Não vou me alongar muito na introdução, dá para ficar 1 hora falando, né? O currículo é longo. Bem longo. Aproveitando então o gancho, eu gostaria de saber, falando sobre combustíveis alternativos e renováveis, qual que é a diferença entre os dois? Isso aí sempre dá bastante debate, mas assim, tem um consenso que o alternativo é aquele combustível que é diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, por exemplo, o motor diesel funciona com diesel, motor a gasolina funciona com gasolina. E se eu, por exemplo, botar um biodiesel naquele motor a diesel? Ele é um alternativo, no caso. E se eu pegar o motor a gasolina e botar um gás, o GNV? O GNV também vai ser um alternativo. Mas o GNV não é um biocombustível e o biodiesel é. Então, aí que está a diferença. Então, todo o combustível que é diferente daquilo que a gente está acostumado é alternativo. Mas alguns não são renováveis. O GNV é alternativo, mas não é renovável. O biodiesel, o etanol são renováveis e são alternativos. Pegando esse gancho aí do diesel, desconsiderando a minha paixão por diesel, né, e também por trabalhar muitos anos com diesel, a sua visão hoje com combustível diesel proveniente de fóssil, ele ainda continua por muito tempo? Vai depender muito da região. Então, eu acho que essa discussão é bastante... Assim, existem regiões no mundo, vamos pegar aí Estados Unidos, Europa principalmente, né, regiões mais desenvolvidas, com maior poder aquisitivo, eles estão caminhando para outras soluções, saindo do diesel fóssil, né, saindo do fóssil para outras fontes, para eletrificação, para hidrogênio, já estudando outras formas de mobilidade, né? Brasil, América Latina, África, ou seja, regiões que estão em desenvolvimento, esse processo vai ser muito mais longo. Não só por causa de questão de poder aquisitivo, mas também de questões de logística, né? Então, imagina, não sei, lá no meio do Mato Piba, um trator elétrico. Vai ser um pouco difícil de carregar aquele trator lá. Então, por isso, a gente acredita que o motor a combustão interna a diesel vai continuar por muito tempo, com o combustível fóssil, e aí em algum momento vai entrar o biocombustível, né? O queridinho diesel ainda continua aí com a gente, né? Por muitos anos. Eu acho que eu vou me aposentar, você vai se aposentar, a gente vai continuar vendo motor a diesel. Vai continuar um tempinho, né? Vai. E nós temos que focar também na questão de custo também, né? Quando a gente fala em combustíveis alternativos, nós temos impactos em custos, né? O que a gente enxerga hoje? Quando a gente fala em combustíveis alternativos, a gente foca nisso. É um grande impacto em consumo final, vamos dizer assim? Porque sua produção, eu entendo que sua produção inicial, ela tem baixa escala, o esforço maior e impacta no seu produto, no seu custo de produto final. Porém, ao longo da sua carreira aí, né, mesmo mantendo o diesel em competição com ele, o que você acha aí em termos de custo? Custo-benefício também, né? Vou incluir o benefício aí na pergunta também. Isso. Vamos lembrar que a gente está falando... Aqui a gente está falando mais de equipamentos comerciais, de uso comercial, né? Um trator, uma colheitadeira, um caminhão,
uma van, um caminhão leve, pesado, enfim, né? São equipamentos que eles servem para gerar lucro para alguém, né? E a compra de um equipamento desse é uma compra bastante racional. Não é aquela compra emocional. Porque tem o friso dourado, porque tem o espelho na cor da carroceria, enfim, é uma compra racional. Então, é um equipamento que gera lucro. E se a gente faz um ABC dos custos de um equipamento desse, o combustível, se não é o A, é o B. Ou seja, o combustível é lá em cima. Então, o custo, sim, do combustível tem uma grande influência na decisão desse comprador, né? Custo de biocombustíveis é mais alto? Sim, né? Porque vamos lembrar que a indústria do petróleo já tem, sei lá, mais de 100 anos de história, ou seja, teve toda uma curva de aprendizado, né? Que a indústria do petróleo teve, de melhorar processos de produção, de melhorar a eficiência da produção do combustível. É uma indústria já bem estabelecida, então é um custo. Vamos pegar como base, né? O petróleo é a nossa base, o diesel é a base, a gasolina é a base. Então, teve uma curva de aprendizado. Os primeiros litros de gasolina, colocando de outra forma, eu tenho certeza que eram caríssimos. Ou os primeiros litros de diesel, né? Certamente. Mas tiveram uma curva de aprendizado. O biodiesel, vou pegar o exemplo do biodiesel, porque o programa do biodiesel é relativamente recente aqui no Brasil, né? O PNPB, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, foi lançado em 2004. Né? Os primeiros litros de biodiesel custavam horror, porque era o começo da indústria do biodiesel. Essa indústria não existia. Tanto que os primeiros litros que a gente fez testes, inclusive junto com a FPT, eram produzidos em escala laboratorial dentro de universidades. Então, era caro. Teve uma curva de aprendizado. Deixa eu pegar outro exemplo, etanol. O etanol pro álcool, década de 70, né, crise do petróleo, toda aquela história. Mesma coisa, o governo teve que criar um programa e obrigar, via lei, né, misturar o etanol na gasolina para justamente você ter uma demanda de mercado que criasse as condições para essa indústria se desenvolver. Então, assim, o biocombustível é mais caro? Sim, mas em algum momento ele começa a se equivaler ao preço do derivado de petróleo equivalente. É interessante. Eu vejo, pegando o gancho em um comentário que você fez, eu acho interessante voltar um pouquinho na questão do combustível, do etanol. Que o Brasil ele é muito rico, ele é propício nessa fabricação com menos esforço que vários países, né? O Brasil é um país tropical, é um país que tem a estrutura territorial capaz de produzir esse combustível com menos esforço. E tem a parte também de emissões. É uma consequência positiva, né? E quando a gente fala de combustíveis alternativos, assim como o álcool, né? Quando ele iniciou como alternativo lá atrás. Hoje, no mundo de hoje, trazendo o combustível alternativo, qual que é o foco também em termos de emissões? O que vocês enxergam? O que enxergam em termos de desenvolvimento focado na parte de emissões? Tem duas abordagens. Uma de emissões de poluentes. Sim. Né? Vamos pegar aí, por exemplo, o material particulado, que é a fumaça visível, ou o NOx, né, que tanto se fala, o óxido de nitrogênio, né, que faz mal para a saúde. O biocombustível ele tende sim a ter uma queima mais limpa, porque tanto o etanol quanto o biodiesel já carregam o oxigênio lá dentro da molécula, então ele queima melhor, né? A galera que gosta de competição, motor de competição, tudo mais, vai lembrar do óxido nitroso, né, para injetar no motor. É mais ou menos isso. Tem um outro aspecto que é a emissão de gás de efeito estufa. Então, um etanol, um biodiesel, um diesel verde, vai emitir e aí gera muita confusão às vezes, né? O etanol emite menos gás de efeito estufa, ou o biodiesel emite menos gás de efeito estufa. Isso não é verdade. Ele emite exatamente a mesma coisa, porque é base energética. Você tem que gerar potência e torque nesse motor. Então, você precisa queimar um tanto de combustível para gerar isso. E isso emite um tanto de gás carbônico na atmosfera. A questão é do combustível renovável, que ele volta a absorver esse gás carbônico, ele entra num ciclo virtuoso, onde ele volta a ser absorvido pela planta que deu origem
aquela suco de cana ou óleo de soja, ou o que quer que seja, que deu origem àquele combustível. E aí você produz o combustível, queima no motor, ele volta a ser absorvido pela planta. Então, esse é o conceito de combustível renovável, né? Que você fecha esse ciclo reabsorvendo aquele gás carbônico que você emitiu, que não é o caso do fóssil. O fóssil você emite e ele continua na atmosfera. Então eu entendo como um resultado positivo, né? Sem dúvida. No geral. E uma palavra, estou pegando alguns pontos aqui para aprender ainda mais com você. Uma palavra interessante que você comentou é a questão pontos energéticos. Eu aplico a energia para o meu motor para transformar em trabalho. Quando eu falo em combustíveis alternativos, posso dizer até mesmo biodiesel, eu tenho um impacto colocando a mesma quantidade de energia de biodiesel em um diesel normal. Eu tenho impacto no trabalho que ele vai me fornecer? Então, sim, indo bem tecnicamente, né? Sim, porque você tem diferentes densidades. Então, o diesel, vamos pegar o diesel de petróleo, se eu encher essa caneca com diesel de petróleo, eu vou ter vamos dizer, 100 de energia, colocar a base 100. Vou ter 100 de energia aqui dentro com essa caneca cheia de diesel. Se eu pegar essa mesma caneca e encher ela com biodiesel, que tem uma densidade menor do que a do diesel, um pouco menor, energética, eu vou ter 80 de energia aqui dentro. Então, eu vou precisar de um pouco mais combustível para gerar a mesma energia. Ou seja, eu tenho que buscar mais eficiência no meu produto para eu ter o mesmo resultado no trabalho. Perfeito. É um dos desafios que a gente tem, né? De desenvolver a tecnologia para melhorar a eficiência. Arrancar mais trabalho da mesma energia. É isso aí. E por isso, entrando um pouco mais, né, tecnicamente nisso, por isso que nós saímos de veículos com sistema de injeção mecânicos, depois o sistema de injeção eletrônica, tem um sistema de pós-tratamento e toda essa parte envolve a questão de eficiência, né, que impacta também. Então, assim, pensamos no momento de combustíveis alternativos, de melhorias de emissões, melhorias de custos também, otimização de custos também, e também na eficiência, né? Temos que focar nisso também, né? Não só pela eficiência em si, mas lembrando que a gente tem aí alguns programas de governo, né? O Rota 2030, agora o Mover, Mobilidade Verde, mas ele traz metas de eficiência também. Então, o carro, o caminhão que era fabricado de uma forma, ele vai ter que evoluir, não só pela demanda do mercado por veículos mais eficientes, mas também para atender as metas que o governo traz de eficiência, justamente para reduzir o consumo de combustível. Então, o governo também olha muito isso com olhos na balança comercial, inclusive, né? O quanto que a gente tem que importar de diesel, de gasolina, de petróleo, enfim, se a gente tiver motores mais eficientes, que é nisso que a gente trabalha, né? As tecnologias, tudo mais, a gente vai ter que importar menos combustível. Então, assim, a amplitude do tema é gigantesco, né? Não é só questão do combustível em si, ser renovável, ser alternativo, enfim, mas também o quanto de combustível que a gente vai consumir, né? Que isso tem tudo um impacto sobre o mundo que a gente vive, né? Concordo. Inclusive, assim, focando nesses combustíveis alternativos, né? Um país como o Brasil, ele tem diversas opções, né? Para a gente abranger. Só que, falando um pouco assim, igual o mercado da Europa, lá tem um incentivo para a eletrificação muito forte. Aqui para o Brasil, qual que seria o X da jogada que você enxerga para nós aqui no Brasil? Cara, essa pergunta é muito boa. Assim, a FPT é uma empresa de origem europeia. A Bosch é uma empresa de origem europeia. Então, assim, com conhecimento de causa nosso, né, a gente tem, claro, muitas tecnologias que são desenvolvidas lá. E é claro que a gente vê as coisas acontecendo lá e a gente pensa, será que vai ter que acontecer igual aqui? Não. Assim, existe meio que uma visão geral de que a Europa tem uma realidade bastante diferente da nossa. Então, a parte agrícola deles, eles têm sim, mas não é tão, de longe, não tão desenvolvida que nem a brasileira. A gente tem áreas enormes aqui no Brasil.
A parte energética na Europa é complicada também. Você não tem, por exemplo, hidrelétricas, falar da Alemanha, né? Em outros países até tem, mas enfim. Então, assim, eles têm que trabalhar com aquilo que eles têm à mão. É vento, é sol, é tecnologia, eles desenvolvem muita tecnologia. Então, por exemplo, eletricidade lá, eles têm como gerar. Né? De uma forma ou de outra, eles geram, armazenam numa bateria, tá? O veículo elétrico está lá. Veículo elétrico tem um preço. Então, o europeu ele tem um poder aquisitivo maior, tem mais facilidade de comprar o veículo elétrico. Por exemplo, a Noruega, dizem que daqui a 2 anos, a Noruega vai vender só veículo elétrico, 100%. Isso é uma coisa que é difícil de imaginar aqui no Brasil, né? Questão de outros combustíveis, né? A Europa já está falando em e-fuels, né? E-fuels, nossa, é o suprassumo dos combustíveis renováveis, né? Porque imagina que você pega a energia elétrica, arranca o hidrogênio da água, aí você pega, captura o CO2 da atmosfera, aquele CO2 que veio do combustível fóssil, né? Captura aquele CO2, arranca o carbono de lá, combina o hidrogênio com aquele carbono, com muita energia elétrica de novo, e você cria um combustível líquido. É uma coisa de louco, parece, né, cientista maluco, mas eles estão pensando nisso já. Mas aqui para o Brasil, precisamos chegar a esse ponto? Talvez daqui a, não sei, 40, 50 anos nós vamos se aposentar, não vamos ver. Então, onde que eu quero chegar? O Brasil, a América Latina, né, tem uma realidade diferente, mas tem outros potenciais que a Europa não tem. Por que eles nunca pensaram em, vamos fazer o carro flex? Porque eles não tinham etanol, basicamente. Né? Aqui no Brasil, a gente tem área para plantar cana, a gente tem área para plantar soja, o milho, um monte de fontes de energéticos, a boiada, né? Porque clima, né? biodiesel é feito de sebo, bovino também. A gente tem o clima, a gente não tem furacão, não tem terremoto, enfim. Sim. O Brasil ele tem condições para criar energias muito mais baseadas no uso da terra do que na exploração de outros fatores que a Europa tem e a gente teria também, mas o Brasil tem outros fatores bastante mais fáceis de serem explorados do que a Europa, né? Menos trabalho, né? O Brasil, com o clima, né, conforme as características que você comentou, eu acho que o Brasil ele tem uma opção diversificada. E basta nós buscarmos essas opções com menos trabalho para executar o que seja mais viável, né? O que é mais viável para a gente. Acho interessante isso. Mas e a parte de eletrificação aqui no Brasil? Para nós temos ainda alguns nichos aí a aprofundar, vamos dizer assim, né? A eletrificação, ela está vindo, né? A gente vê Sim. aí pela quarta vez, né? Veículos elétricos, né? Tudo mais no mercado. Mas aí de novo, né? O Brasil é um país continental, então a eletrificação ela vai acontecer muito em nichos, né? Por exemplo, dentro das cidades faz sentido ter um veículo elétrico. Eu adoraria ter um veículo elétrico, porque o meu deslocamento é muito curto. E na minha casa tem placas solares, então, nossa, eu estou produzindo meu próprio combustível, genial, né? Enfim, aí faz sentido. Para um caminhão de entrega, né? Tem algumas empresas logísticas operando já com veículos de entrega elétricos, faz sentido. Zero poluição local, né? Você tem um combustível, chega à noite, carrega o veículo, no outro dia de manhã ele está lá carregado. Agora, aquele caminhão que traz a soja lá de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, até o Porto de Paranaguá, rodando 2.500 quilômetros, esse cara não vai poder ser elétrico. Aí, num primeiro momento, como é que a gente faz para mitigar as emissões de gás de efeito estufa daquele veículo? Biocombustível. Aí entra um diesel verde, um biodiesel, enfim. E no segundo momento, né, vamos dizer que, assim, vamos avançar, né? Aí entra, de repente, o hidrogênio, gás natural. Gás natural não é renovável, mas, enfim, é uma forma também de mitigar, né? É alternativo. É alternativo. Então, vamos entrar no gás natural, então, um pouquinho. Vamos entrar, na realidade, vamos entrar no biometano. Opa. Acho que o Brasil está iniciando aí. Na realidade, já está em alguns passos maiores do que alguns anos atrás, né? Eu vejo a iniciativa de muitas empresas privadas
que estão focando muito no gás, né? No gás veicular. E eu vejo o biometano em grande escala aqui no Brasil. Qual que é a sua visão para esse mercado no Brasil com biometano? É o tema do momento, biometano. Vários fóruns discutindo sobre biometano. Tem, inclusive, um professor lá do Paraná que cunhou a expressão que o biometano, o Brasil é a Arábia Saudita do biometano, ou do hidrogênio verde. Né? Concordo. É assim, o potencial é gigantesco, é enorme. Se a gente aproveitar todo o potencial de geração de biometano que a gente poderia aproveitar aqui no Brasil, a gente conseguiria substituir 100% do diesel de petróleo que é gasto no Brasil. Esse é o potencial brasileiro. Eu vejo que além de ter esse ponto positivo, nós temos um ponto negativo, que é a questão do transporte. Eu acho que o biometano para transporte, ele tem sua limitação, não é isso mesmo? Produção e transporte, vamos dizer assim, né? A produção ela é mais descentralizada, né? A produção do biometano ela acontece no interior do país, é onde você tem as fazendas de porco, de galinha, você tem as plantações, ou nos grandes centros onde você tem os lixões. Então, assim, imagina como se fossem várias micro refinarias de produtores de usinas de combustível, né? A questão, o grande desafio da logística é conseguir interligar isso tudo numa rede de gás que leve esse biometano para os consumidores, né? Para os centros consumidores. Mas, assim, o grande desafio seria exatamente esse, de transporte do gás, mas aí via gasodutos, né? Eu vejo como ponto, né, o único ponto de atenção, né, na realidade não vou nem chamar como ponto, né, negativo, né? Eu acho que é um ponto de atenção porque nós precisamos conhecer como que poderíamos, né, trabalhar com esse combustível. Porque o biometano, conforme você disse, ele é mais prático para nós brasileiros conseguirmos produzir, né? Agora, falando do hidrogênio, acredito que seja um desafio, mas é um combustível do futuro. Eu posso chamar de combustível do futuro, não é isso mesmo? O hidrogênio ele é interessante porque o hidrogênio é a espinha dorsal de qualquer combustível. Então, tem sim o carbono e o hidrogênio. Então, assim, o carbono é relativamente fácil de obter, mas o hidrogênio é a espinha dorsal. Então, se você tiver o hidrogênio, você consegue praticamente produzir qualquer combustível. E aí que está o problema, desmembrar isso, né? Você precisa de energia. E aí está a vantagem brasileira. A gente tem energia. Então, se a gente aproveitar o potencial brasileiro, né, de energia solar e de energia eólica, a gente consegue. E hidrelétrica, tá bom. Vamos guardar a energia hidrelétrica só para os consumidores, casa, indústria, enfim. A gente consegue explorar solar e eólica e com isso conseguiria produzir hidrogênio para atender vários países. E nesse caso nós temos uma vantagem com o hidrogênio também, questão de autonomia, né? Eficiência e autonomia também para o produto final, né? Sem dúvida. O governo também está investindo nessa parte, né? Criar o Programa Nacional do Hidrogênio Verde, justamente para fomentar o desenvolvimento, incentivar o desenvolvimento da indústria em torno do hidrogênio. Então, instalações que produzem hidrogênio, que transportam hidrogênio, tecnologias, desenvolver tudo isso aqui. Inclusive, as empresas, a Bosch trabalha com desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao hidrogênio também, não só na Alemanha, como aqui no Brasil também. Podemos falar em uma possibilidade de nós sermos uma referência de combustível voltado ao hidrogênio? Tem muito potencial. O potencial é gigantesco, porque se a gente pensar de novo, né, a área brasileira, a gente tem a água, porque o hidrogênio você basicamente vai extrair da água, né? Outras formas seriam muito mais complexas, mais simples seria a da água. Então, se a gente pensar na nossa área como país, né, quilômetros quadrados, a quantidade de sol, de vento, de energia, de água que a gente tem disponível, o potencial brasileiro é gigantesco. Só que tem que haver justamente uma ação coordenada no sentido de desenvolver a indústria em torno disso. E aí,
colocar o Brasil no mercado mundial como dizendo, olha, a gente tem hidrogênio aqui, quem vai querer? E tem vários países batendo a porta já. A Alemanha, por exemplo, já está fazendo programas de cooperação com o Brasil para garantir o fornecimento de hidrogênio no futuro. E otimizar a questão de preço também, né? Exato. Quanto mais em grande escala, otimiza para todos nós, né? Esse é um excelente ponto. O hidrogênio, é muito caro, então não vamos investir nele porque não vai dar certo, porque é muito caro. De novo, a curva de aprendizado, né? Já existem alguns estudos em cima disso que hoje, por exemplo, acho que o quilo do hidrogênio custa algo como $6. A previsão é que se a indústria se desenvolver do jeito que ela deve se desenvolver, daqui a 10 ou 15 anos, esse quilo do hidrogênio vai custar $1. Não. Ou seja, vai ser um combustível muito mais acessível para várias outras utilizações, né? Então a visibilidade, cada dia que passa, então, para o hidrogênio está sendo bem maior, né? Sim, sem dúvida. Hoje, quando a gente identifica algumas aplicações com hidrogênio, a gente consegue identificar algumas aplicações que já estão em produtos correntes com hidrogênio. Para esse consumidor final, ele ainda tem um ônus muito grande para manter, né? É uma questão que está sendo bastante discutida na Europa agora, né? O que vem primeiro, a galinha ou o ovo, né? Tá bom, eu compro o carro a hidrogênio, né? Já existem algumas montadoras oferecendo modelos a hidrogênio. Eu compro o carro a hidrogênio e onde é que eu vou abastecer ele? Aí o cara vamos dizer, do posto, né? Do posto que vai investir na construção de um posto de abastecimento de hidrogênio. Ele fala, por que eu vou construir um posto se não tem carro a hidrogênio? Então, é aí que entra realmente os incentivos. um incentivo, um programa governamental no sentido de alavancar, de incentivar, enfim, para justamente começar a rolar essa bola. Porque se ela não começar a rolar, é a questão do ovo da galinha, quem que vem primeiro, né? Entendi. E como tecnologia de aprimoramento do sistema, né? Como sistemista, né? Vocês precisam aprimorar muito a parte de sistema de injeção, preparação, para adequar ao hidrogênio? Olha, boa pergunta. Hidrogênio, para mim, como especialista em combustíveis, é relativamente novo também. Eu comecei a estudar bastante mais sobre hidrogênio bem recentemente, nos últimos 2, 3 anos, que realmente a conversa começou a ficar um pouco mais séria, né? E quando eu comecei, eu pensei, é só pegar um componente que injeta gás natural, GNV. Igual o Otto, né? É igual o Otto, né? O gasolina com ciclo alto com gasolina com gás. Então isso. Conseguimos. Exato. Reduz um pouco a pressão do hidrogênio, né? Porque a pressão é mais alta do que o GNV. Enfim, reduz um pouco. Aí usa o mesmo injetor e injeta o hidrogênio. Só que não. Ele é bem complicado. É uma molécula muito menor. Você precisa de vedações muito mais bem projetadas e outros materiais. O hidrogênio é complicadinho no sentido dele causar uma fragilização do aço. Então, ele consegue entrar nos espaços moleculares do aço. É uma coisa de louco. O hidrogênio entra lá e começa a fragilizar ele. Então, assim, são novas tecnologias de materiais, de usinagem, de tratamento térmico, de produção, de tudo que você pode imaginar. Inclusive, o funcionamento do motor é diferente também. Porque o hidrogênio, assim, talvez o público em geral ele pensa, hidrogênio é célula hidrogênio, né? Aquele negócio onde entra hidrogênio de um lado, sai vapor de água do outro e gera eletricidade para mover Só que o hidrogênio pode ser usado no motor a combustão também, porque ele é um gás, ele entra em combustão. Só que a questão é que a velocidade de queima do hidrogênio é maior do que a velocidade do som. 3 vezes a velocidade do som. Então, comparado com o GNV, que é mais ou menos a velocidade do som, é um combustível que queima muito mais rápido. Então, se você... Vamos exagerar um pouco. Se eu colocar hidrogênio no motor a gás, eu vou explodir aquele motor. Porque, de repente, tem um combustível que ele vai de uma vez só. Então... Né? Voltando à tua pergunta, sim, para o hidrogênio tem que haver todo um desenvolvimento especial, não só do sistema de combustível, do hidrogênio em si, mas também do motor, do sistema de pós-tratamento, enfim, tem toda uma tecnologia
em volta disso que precisa ser desenvolvida. Então eu acho que a gente pode voltar então no gás, então. A gente aprofundar um pouco mais no gás, né? Como alternativas que a gente enxerga com gás natural hoje, nós temos o biometano proveniente do biogás, tem um gás natural. Nós temos outras opções de gás para aplicar também nos motores a combustão? Fora o biometano e o gás natural, não. Não, né? Inicialmente, esses são os mais propensos, né? Mais disponíveis aí para nós, né? São aqueles que trazem um melhor equilíbrio de custo-benefício de conteúdo de energia, que tem muito a ver com custo-benefício, sim. Entendi. Então, outra dúvida minha, voltando um pouco mais do diesel, né? Nós estamos entrando em algumas legislações, né, governamentais com o biodiesel. A estratégia é nós aumentarmos agora, se não me engano, para o B14, né? Iniciamos um B14 agora. Como sistemista, né, da parte do sistema de injeção, você enxerga algum ponto como agravante em termos mecanicamente para o sistema essa opção? Não. A gente está indo para o... Ano que vem a gente vai para o B15, o B15, né? né? A gente está no B14 agora, vamos para B15 em março do ano que vem. Já tem o projeto de lei do combustível do futuro, que na verdade é um guarda-chuva para um monte de iniciativas, né? O projeto de lei do combustível do futuro fala de etanol, fala de biometano, fala de biodiesel, de diesel verde, né? O HVO, enfim. E justamente sobre o biodiesel traz a meta de aumentar para 20% de biodiesel em 2030, opcionalmente até B25, ou seja, até 1/4, né? Mecanicamente, desafios, em princípio, não, porque os componentes, assim, falando dos nossos componentes, né, eles já estão desenvolvidos para um teor maior de biodiesel. Então, eles são compatíveis, a gente não espera nenhum tipo de problema com o aumento do teor de biodiesel no diesel com os nossos componentes, né? Claro que tem do lado de utilização, né, a cadeia logística do combustível, utilização, às vezes em regiões mais remotas, a questão da possível degradação do biodiesel em função de temperatura, de longo tempo de estocagem, e aí eventualmente algum entupimento de filtro, alguma ação assim que é devida realmente à degradação do combustível, né? Temos a inovação tecnológica e temos também as devidas preocupações para isso, né? São sempre as preocupações cada vez que nós avançamos, né? Os carros de antigamente, sistema de injeção mecânicos, né? Carburados, se depois aprimoraram, né? E à medida que foram aprimorando, tem a questão também dos combustíveis para deixarem mais robustos. Então, acompanhando, né? Nós temos que nos acostumarmos com isso, né? Bom, sim. Justamente por isso também tem a figura do diesel verde, né? Que seria a evolução de um combustível para ciclo diesel, onde você tem uma molécula que é exatamente igual à do diesel. Ou seja, sim. É uma molécula que quimicamente é exatamente igual à do diesel, só que de origem renovável. Então você não tem questões de emissão de gases de efeito estufa que não são renováveis, né? É uma molécula que é igual, ou seja, você não tem a questão da eventual degradação, enfim, né? Então, é um aprendizado que a gente tem que, com o tempo, né, colocar na bagagem aí para a gente adequar, né? Porque o tempo não para. E a evolução também não. Então, nós temos que sempre atualizar. Bom, chegamos ao término de mais um podcast. Christian, agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigado também pelos esclarecimentos, pelos conhecimentos compartilhados aqui. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado e assistam os próximos episódios. Até lá.